Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Venício e eu quero convidar você a passar esses 15 minutinhos discutindo, debatendo doutrina espírita, estudando a obra O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo a doutrina espírita. E hoje, na nossa aula de hoje, nós estudaremos o capítulo 1. Antes de começarmos o capítulo, à guisa de informação, eu gosto muito de localizar no tempo e no espaço, essas videoaulas. Eu estou gravando esta videoaula numa manhã de quarta-feira, 10 de agosto de 2022, para que todo mundo possa se localizar, na posteridade, no tempo e no espaço. Aqueles pedidos que nós sempre fazemos, assine o canal se você não assinou ainda, deixe o seu gostei se você gostou, mas se ao final você não tiver gostado, deixe o não gostei, sem problema nenhum. Use a aba de comentários aí para tecer os comentários, Nela você pode fazer perguntas, dar opiniões, críticas, enfim, fique à vontade. É o espaço, é o seu espaço para interagir comigo, tá bom? Bom, na aula de hoje nós vamos estudar o capítulo 1, ou vamos tecer um comentário sobre o capítulo 1 do livro O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Então, começando a primeira parte, que se chama Doutrina, o capítulo 1 fala sobre o futuro e o nada. Na verdade, este capítulo, o capítulo 1, Allan Kardec aborda a questão de três correntes filosóficas, a saber, o nada, ou seja, a corrente filosófica defendida por quem acredita que após a morte encerrou, quando a cortina descer, o palco se desfizer, acabou, não há mais nada o que fazer, não existe continuidade. É o nada. É aquilo defendido pelos materialistas, propriamente dito, muito provavelmente pelos ateus também. Depois, Kardec aborda a doutrina da absorção pelo todo universal, ou o panteísmo, doutrina segundo a qual, quando nós morremos, nós voltamos para o todo, para a fonte propriamente dita. E, finalmente, Kardec aborda o que defende a doutrina espírita, o que, na verdade, a doutrina espírita é embasada, que é a filosofia, a doutrina ou a teoria da individualidade da alma após a morte. Ou seja, após morrermos, nós mantemos a individualidade da alma e aí a vida continua. Eu acho que a essa altura, não dessas aulas que estão começando, mas você que já acompanhou a Gênese, você que já conhece o Livro dos Espíritos, enfim, você que é espírita, que enfim, já tem um conhecimento espírita e é espírita de verdade, na verdade você sabe que a vida continua, Você sabe que a teoria da absorção do todo ou o panteísmo está errado, você sabe que o nada também não existe e você sabe que a alma sobrevive à morte, Sabe que quando nós encerrarmos o nosso drama aqui na Terra, nós vamos para o mundo espiritual, na qualidade de espíritos errantes, e coisas acontecerão lá e cedo ou tarde retornaremos. Então, na verdade, o que faremos aqui é uma abordagem filosófica, mais didática do que propriamente dito, algo assim, algo instrutivo para você que já sabe, Mas não vamos nos adiantar aos fatos, não, porque no final eu tenho um recado para, se por acaso alguém que estivermos assistindo for ateu ou ateia, for materialista, não acreditar realmente em nada
que aconteça após a morte, eu tenho um recadinho muito sincero para você que pensa dessa forma. Então, aguarde um pouquinho. Daqui a pouco eu dou o recado. Bom, na doutrina do nada, que Kardec já põe por terra, né? A doutrina do nada quer dizer que nada existe após a morte. É muito difícil acreditar nisso. Eu penso que qualquer pessoa, independente da sua formação, independente da cultura que a pessoa tenha, independente dos estudos, independente, enfim, eu acho que de quase tudo, ela crê que há alguma coisa. Eu acho que isso é meio que intuitivo. É muito difícil encontrar uma pessoa que acredite no nada, que realmente, que sinceramente ache que depois da morte tudo se acabe, né? Mas existe sim, existem pessoas que acreditam nisso. Eu mesmo conheço, eu acho que umas 2 ou 3 pessoas do meu círculo de amizade que são ateístas, são ateias, né? Convictas mesmo, sinceras, e no mundo da ciência, né, o qual eu convivo, realmente já tivemos muitos cientistas, muitos pesquisadores, matemáticos, físicos, até filósofos que realmente creem no nada. Tem um recadinho sincero daqui a pouco. Mas a doutrina do nada realmente não faz sentido em face de tudo aquilo que vemos, em tudo aquilo que testemunhamos, em tudo aquilo que pesquisamos, no que a ciência espírita já nos demonstrou. Kardec, aqui no primeiro capítulo, né, que se intitula O Futuro e o Nada, ele coloca uma série de argumentos negativos em relação a quem acredita no nada. Eu tenho assim um pouco de resistência a entender assim, é que Kardec defende, se você for ler, a propósito, essas aulas não excluem a leitura de um livro, tá? O Céu e o Inferno, leiam o livro, é muito importante. Kardec, ele, é a opinião dele, claro, ele atesta que se você é materialista, se você é ateu, enfim, você tem uma tendência muito grande ao egoísmo, você tem uma tendência muito grande a não fazer mais nada, a não querer trabalhar, a não querer, principalmente, fazer nada de bom, a não ser útil. Kardec escreve isso. Essa parte eu não concordo, sabe? Não concordo mesmo. Mas eu vou deixar isso para o recadinho final. Depois vem a teoria da absorção universal, né? Teoria aceita por alguns, né? Que aí, nessa teoria, a pessoa acredita na alma, acredita no espírito, mas acredita que quando a pessoa morre, essa alma, que no início, né, fazia parte do todo, ela retorna ao todo universal. Como o Kardec até dá um exemplo muito bonito, como uma gota de chuva que cai no oceano, ela perde a individualidade. É uma teoria que tem uma série de falhas, realmente. Uma coisa que você não pode esquecer, tudo que nós estamos dizendo aqui, aliás, tudo que abordaremos daqui para frente, está embasado na aula anterior, na aula de número 1, principalmente quando faláramos dos 5 princípios da doutrina espírita. Então, se você, por exemplo, é espírita, você precisa entender e assimilar os 5 princípios da doutrina espírita. E acreditar que nós voltamos ao todo já contrasta, já coloca em oposição ao primeiro princípio, que é a existência de Deus e todos os seus atributos. Porque se Deus é perfeito, como que nós, criaturas imperfeitas, voltaríamos para aquilo que é perfeito? Então Deus não seria mais perfeito, uma vez que cada um de nós, desde os melhores até os piores, até aqueles que cometem crimes, que adulteram, que estupram, que mentem, que roubam, essas almas todas, junto com as dos homens e mulheres de bem, aos que concorrem para o bem da humanidade, os caridosos, os que só fazem o bem, todos voltariam para a mesma fonte. E aí Deus, essa figura de Deus, seria a soma de todas essas almas. Então haveria parte de Deus muito boa e parte de Deus muito defeituosa. Isso, por princípio,
pelo menos pelo princípio de entender Deus como nós entendemos, já estaria em oposição. Kardec explica isso aqui com muito detalhe no capítulo 1, não deixem de ler. E finalmente nós temos aquilo que é a verdade. Assim nós a entendemos, sem querer adulterar e sem querer audaciosamente confrontar a verdade alheia. Mas o que nós sabemos, inclusive, é um dos princípios da doutrina espírita, na verdade é o segundo princípio: existe o espírito e ele é individual. Nós estamos encarnados, eu, você que está me ouvindo por este meio, né? Nós somos espíritos encarnados. Um dia desencarnaremos, porque esse nosso corpo, ele tem data, esse corpo físico, ele tem data de validade. Um dia os órgãos falecem, se não for por algum acidente, se não for por alguma doença fatal e agressiva, vai ser pelo envelhecimento normal de órgãos e sistemas, de maneira que esse corpo vai falhar. E aí vem a morte biológica, a morte física. Só que nós somos espíritos que, ora, estamos ligados intimamente, intrinsecamente a esse corpo. Esse corpo volta para a Terra e o espírito individual volta para o mundo espiritual. É o que dá para falar por enquanto. E é nisso que se baseia a doutrina espírita. Segue agora, já estamos quase terminando, né, nossa aula curtinha, aulas curtinhas agora, para que você fique refletindo. Bom, eu falei que não concordo muito quando Kardec diz que por você ser materialista, por você ser ateu, quer dizer que você seja uma pessoa egoísta, quer dizer que você seja uma pessoa que tenda à irresponsabilidade, à inércia, à preguiça ou a fazer o mal. Eu penso que não. Eu acho que a vida, e este é um recado agora para todos, não interessa no que você acredita. Eu vou encerrar essa aula com isso. Não interessa o que você acredita. Você pode acreditar em Deus, nos espíritos, na vida futura, ou você pode não acreditar em nada disso. Uma coisa é certa: a vida existe. Você está vivo. Mesmo que você não acredite em Deus, você tem que acreditar na vida. Você que está me ouvindo e me vendo, ou as duas coisas agora, mas você tem que acreditar na vida. Você está vivo. Olha, quando você estuda o fenômeno da vida do ponto de vista científico, a vida é algo que beira o milagre. O que teve que acontecer com o universo a nível material, a nível atômico, a nível molecular, para que o fenômeno da vida existisse, para que você estejamos vivos agora, é algo realmente que beira o milagre. Muitas variáveis tiveram que funcionar, muitas leis físicas, muitas coisas que normalmente não deveriam acontecer, aconteceram. Tanto é que a vida, com certeza, ela deve existir, alhures, deve existir no universo afora, mas até hoje não se encontrou em nenhum lugar. A vida realmente é algo maravilhoso, deve existir em muitos lugares. Mas, por enquanto, o único lugar que nós temos certeza que existe vida é aqui na Terra, é na nossa linda joia azul. Então, mesmo para você que a vida só são essas meras 8 décadas, 9 décadas, ou 10 décadas, 100 anos, para quem tem a sorte de chegar lá, vale a pena viver fazendo bem. Mesmo se você achar que não haja futuro, mesmo que você achar que o show termina realmente quando acaba, que não há mais nada, vale a pena fazer o bem, porque tem uma coisa que eu acho que Kardec omite aqui no comecinho. Vale a pena lutar, se não pela nossa continuidade, pela continuidade dos nossos filhos, pelo bem-estar, desenvolvimento e evolução das gerações futuras. Vale a pena, mesmo se você achar que não existe mais nada no futuro, vale a pena fazer o bem, vale a pena desenvolver, vale a pena construir um mundo melhor para os que virão depois. Para os nossos filhos, nossos netos, os filhos dos nossos filhos e os filhos destes e por aí vai. Vale a pena, mesmo se a vida fosse só isso aqui, mesmo se a vida fosse só esse contexto, valeria a pena construir tijolo por tijolo, darmos a nossa contribuição para um mundo melhor, para que o mundo seja melhor. Pode ser, para aqueles que não acreditam no espírito, né, na alma, em Deus, pode ser que realmente você seja mortal, mas você pode imortalizar-se pelas suas obras.
Mozart, que viveu há mais de 300 anos, tem sua obra estudada até hoje. Os grandes espíritos que já povoaram a Terra em todas as áreas, nas artes, na ciência, na matemática, enfim, na música, muitos de séculos e séculos e séculos atrás são estudados até hoje. Heródoto, o pai da história, que viveu há mais de séculos e séculos atrás, é estudado até hoje. Hipócrates, considerado um dos pais da medicina da antiguidade grega, é estudado até hoje. Os que morrem e já morreram são, às vezes, pelos seus feitos, lembrados até aos dias de hoje. É um tipo bonito de imortalidade também. Quem vai esquecer os Beatles? O Michael Jackson, o Elvis Presley. Quem vai esquecer Luiz Gonzaga? Quem vai esquecer o filho dele, Gonzaguinha? Quem vai esquecer Jô Soares, que desencarnou há pouco tempo? Quem vai esquecer Jesus Cristo, que morreu há mais de 2000 anos atrás e até hoje é lembrado? Então, quer você acredite ou não, vale a pena viver, que seja esse espaço muito pequeno para você que não acredita no nada, que seja o espaço infinito para quem, como eu, acredita no futuro do espírito. Vale a pena viver fazendo o bem, fazendo o que é certo. Pense sobre isso, diga aí o que você achou. Beijo no coração, até a próxima videoaula. E assim encerramos o capítulo 1, tá? O capítulo 1 do livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Até a próxima.